que nos diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Senhor, nós entregamos a ti esse momento onde nós estamos aqui para aprender de ti. Senhor, para sermos alimentados pela tua palavra, queremos pedir que o teu Santo Espírito tenha liberdade entre nós, que o teu Espírito traga iluminação sobre nós para compreendermos, Senhor, a revelação da tua palavra, Senhor, nessa noite. Te pedimos, fala conosco, não somente fala, mas produza em nós aquilo que o Senhor deseja. Ao passo, Senhor, que essa palavra é ministrada, eu creio que a tua palavra é viva e eficaz. E a tua palavra, Senhor, é poderosa para trazer cura, libertação, renovação de mente, Senhor, nessa noite. E é isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje, o nosso assunto, o nosso tema é sobre salvação. E eu quero falar com você acerca desse texto que nós lemos, que eu nomeei, essa palavra como não por nossas obras, mas pela graça, mediante a fé. Nós estamos falando de salvação e eu considero esse texto aqui um dos mais preciosos a respeito da salvação. Sempre que eu li, para mim, ele sempre foi muito explicativo. Ele logo fala assim: vocês são salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a gente vai meditar um pouco no que significa esse texto, porque ele é muito precioso. Por que pela graça e não por obras? A primeira coisa que ele diz para nós é: vocês são salvos pela graça. E em seguida, depois ele diz: não por obras. Por que pela graça? E é pela graça, pelo simples fato de que, se não fosse pela graça, não haveria outro meio possível. Porque nós não seríamos capazes de operar a salvação. Nós não somos capazes de salvar a nós mesmos. Eu lembro que nessa Páscoa, uma frase me marcou muito, que eu estava lendo em algum lugar, e dizia assim: a Páscoa é um lembrete de que nós não podemos salvar a nós mesmos. Na época da Páscoa, a gente fala muito sobre a morte, a ressurreição, sobre a obra da cruz. É um lembrete de que você não pode salvar a si mesmo. Então, por que pela graça? Porque se não fosse pela graça, se não fosse um favor, um presente de Deus, como diz aqui, é um dom de Deus, uma dádiva, um presente, se não fosse assim, não teria outro meio. Se não pela graça, não haveria outro meio. Pelas minhas obras, não seria possível. Olha o que diz em Tito 3:5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então ele está dizendo assim: não por obras de justiça que nós fizemos, mas segundo a sua misericórdia. Ou seja, nenhum ato nosso de justiça, nenhum ato que eu considere justo, bom, foi suficiente, mas foi segundo a misericórdia dele que eu fui salvo. Foi segundo a sua misericórdia que operou-se em mim a regeneração por meio do Espírito Santo, que é a regeneração que a palavra ensina. É você ser uma antiga criação, é você ser regenerado, você ser redimido. Ou seja, nenhum ato humano de justiça seria suficiente. Romanos 3:10 diz: quando está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Ou seja, não temos, ainda que nós aneguemos aos nossos atos de justiça, não há justiça própria suficiente para nós para alcançar a salvação. Porque a palavra diz que não há um justo nenhum sequer. Porque nós podemos olhar para os lados e encontrar boas pessoas. Nós podemos olhar para nós mesmos e pensar: não sou uma boa pessoa. Eu ando segundo a justiça, tenho uma vida piedosa, ainda assim, a Bíblia nos afirma categoricamente que não há um justo sequer. Todos se extraviaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. É isso que a palavra nos diz.
mas um texto que nos mostra que por nós mesmos não seria o que não é seu, mas o de Jesus. Vamos falar agora da fé, gente. Vocês são salvos.
Vamos falar agora da fé. Ele diz, vocês são salvos pela graça por meio da fé. A fé também é muito importante. A graça ela é um presente que te dá. E a fé é o meio pelo qual você acessa. Então, pela graça você é salvo, mas é pela fé que você recebe. Então, o que é a fé? A fé é crer. Você concorda comigo? Amém. E quando eu tenho fé, eu acredito. Hebreus diz para nós, Hebreus 11, que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. E a convicção. Não, ao contrário, né? É a certeza das coisas que nós esperamos. É a convicção. Fatos que não se vê. Fatos que não se vê. Certeza, convicção. Fé é crer. E Romanos 10, ele diz para nós assim, Romanos 10, 9. Porque se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, a fé, de fato, ela é elementar para a salvação. A fé é um elemento essencial para a salvação. Eu preciso crer. A salvação, ela sempre se deu pela fé. Antes, no tempo da lei, na antiga aliança, como que as pessoas eram salvas? Elas eram salvas porque elas criam na promessa de Deus, que viria um Messias, que a resgatariam o poder do pecado. Elas entendiam que a lei, ela era uma maneira, era uma sombra daquilo que haveria de vir, né? A lei, na verdade, ela demonstrava o pecado do homem, e fazia entender que ele precisava de um salvador. O propósito da lei era enaltecer o pecado, para que pudessem entender que eles precisavam de um salvador. E eles esperavam por esse Messias. E eles eram salvos por essa esperança. E hoje nós somos salvos pela fé no Messias que já veio, no Filho de Deus. Eu quero dizer que a salvação sempre se deu pela graça, mediante a fé. Até nos tempos passados, ela sempre se deu pela fé. E eu sempre digo que, embora a fé ela seja algo abstrato, invisível, chega um momento da nossa fé que ela tem de se tornar visível. Ela começa no nosso interior, ela começa invisível. Mas se ela for verdadeiramente fé, ela vai se externalizar. Ela vai se tornar em algo visível, ela vai trazer um impacto, uma transformação no mundo real. Então, isso quer dizer para nós que se eu creio mesmo em Jesus, se eu tenho mesmo essa fé em Jesus que me salva, onde é que eu estou vendo isso se materializando? Que impactos está trazendo na minha vida? Porque a fé, ela começa no abstrato, mas ela precisa causar um impacto, aleluia, de fora, glória. Inclusive, aqui a gente leu em Romanos 10, 9, que para ser salvo, ele disse, com tua boca confessares e em teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, será salvo. Ou seja, confessar com a boca. Eu gosto muito de um texto que diz, creio, por isso falei. Se eu creio, eu vou externalizar, eu vou falar, eu vou declarar com meus lábios, mas eu preciso crer em meu coração. Então, você crê em Jesus? Você tem mesmo essa fé? Então, qual o impacto isso está tendo na nossa vida? Porque se eu creio, se essa fé é real, ela vai vir obras. E quando eu digo obras, ela vai produzir frutos, ela vai produzir resultados. Eu quero citar para você, para a gente finalizar, dois importantes efeitos, dois impactos da salvação que devem existir na nossa vida. Amém? Primeiro deles, o poderoso efeito da salvação é a libertação. Amém? Se Cristo ele nos salva de alguma coisa. Quando eu digo libertação, é justamente isso. Jesus ele te salvou de alguma coisa. Então ele te libertou de algo, ele te deu a liberdade. A primeira coisa que eu quero trazer, a primeira coisa que Jesus nos livra é da condenação eterna. A salvação, ela nos livra de uma condenação eterna, porque nós éramos merecedores da ira de Deus. Uma vez que o pecado ele ocorre, lá no Éden, a palavra de Deus diz que a consequência do pecado é, quem sabe? Morte. É a morte. Então, eu até que um texto aqui que eu acho que eu não dei, mas depois eu procuro aqui. A ira de Deus, nós éramos merecedores da ira de Deus. E se estivermos fora de Cristo, nós continuamos sendo merecedores da ira de Deus. Eu vou ler isso depois. Mas olha só,
Efésios 2, 3 ainda, ele diz para nós, não, perdão, João 3, 33 diz assim, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ou seja, nós falamos muito de um Deus de graça. Hoje nós vemos tantas coisas e a gente fica assim, meu Deus, por quê? Parece que eu não entendo. Parece que não chega condenação para tantas coisas que a gente vê. A verdade é que tenha certeza que para toda plantação tem sim uma colheita. Às vezes a gente não enxerga, mas ela chega. Mas ainda que nossos olhos pequenos não contemplem certas coisas que a gente às vezes indigna, há uma ira de Deus que revolve com o homem pecador. Deus é um Deus de graça, misericórdia. Por isso que a palavra diz que é desejo de Deus que ninguém se perca, que todos se salvem. Por isso ele é longânimo, ele é paciente. Glória a Deus. Nós estamos num tempo de graça, onde Deus está sendo paciente. Mas haverá um dia que Cristo há de voltar. A gente canta, ele virá, soberano em poder. Veja, ele traz consigo a sua recompensa. Para uns, a recompensa vai ser boa, vai ser vida eterna. Como a gente deu, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas para outros, não vai ser essa recompensa. Diz aqui, aquele que não crê no Filho não verá a vida. Não verá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. É o cálice da ira de Deus que Adão conquistou lá no jardim. Porque ele pecou. E se o salário do pecado é a morte, havia uma consequência para o homem, que era a condenação eterna, mas Jesus morreu em nosso lugar. Se tinha alguém que morrer, Jesus morreu. E quando nós, pela fé, acessamos esse sacrifício, ele está dizendo, eu estou me inserindo aqui na conta de Jesus. Então eu não vou mais morrer eternamente. Mas quem rejeita o Filho, quem não crê no Filho, a Bíblia diz, a ira de Deus permanece sobre ele. Efésios 2, 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Aqui o apóstolo, ele está falando que quando não estávamos em Cristo, nós éramos, por natureza, filhos da ira. Em outras palavras, ele chama de filhos da desobediência. A desobediência de Adão. Mas pela obediência de Cristo nós somos justificados. Aleluia. Aí em Romanos 5:1 vai dizer, em Cristo temos paz com Deus e a vida eterna. Eu estou falando para você que a salvação em Jesus ela nos garante, ela nos livra de uma condenação eterna e possivelmente nos garante uma vida eterna. Então olha só, Romanos diz que em Cristo temos paz com Deus e vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se antes nós éramos inimigos de Deus, fora de Cristo. Agora, em Cristo, nós temos paz com Deus. E temos a vida eterna. Romanos. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses. E que, havendo feito a paz, pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. A vós também, que em outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mais, agora, contudo, vos reconciliou. E Efésios 2:13 ele diz, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação estava no meio, ou seja, em Cristo, nós que estávamos longe, agora, pelo sangue de Jesus, estamos feitos. Amém? E antes de ir para o último, eu quero ler Romanos 6:22. Romanos 6:22 diz assim, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, queridos, quando nós cremos em Jesus, recebemos Jesus, a primeira coisa que nós recebemos é a vida eterna. Nós vamos ler de uma glória eterna, nós estamos lendo aqui
que nós somos libertados do pecado, né? E o fruto que a gente colhe disso que colhe leva à santidade. E o fim da santidade é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós precisamos lembrar disso. Amém? Amém. Que nessa noite o Senhor traga uma fé necessária ao seu coração para que você se livre de todo medo. Já conversei com muitos irmãos que conviviam com um constante medo. Eu lembro uma vez na igreja, uma moça chegou comigo questionando como que ela tinha certeza se ela era salva, porque ela estava muito preocupada e aquilo estava consumindo os pensamentos dela. E é justamente esse pensamento de que eu preciso fazer para merecer. Se eu pecar, hoje eu não estou salvo. Hoje que eu fui direitinho, eu estou salvo. Amanhã, se eu pecar de novo, eu não estou mais salvo. Não é assim, querido. Nós não podemos viver liberadamente do pecado. Nós vamos falar agora disso. Mas nós vamos pecar. Nós ainda vamos falhar. E não é por isso que um dia você está salvo, no outro você nunca mais. O que garante a nossa salvação é a fé em Jesus. Amém? E como eu falei, essa fé ela vai refundar uma vida com frutos de justiça, com santidade. Mas esse é um processo que nós vamos ver em Deus. Amém? Então creia no seu coração. Se eu creio em Jesus, eu recebi Jesus, eu sou salvo. Pela graça do Senhor. Glória a Deus. Você tem essa paz no seu coração. Aleluia. Segunda coisa, que o Senhor ele nos livra, né? A salvação, ela nos liberta do domínio do pecado. Amém? Eu quero ler com você Romanos 8. Você abriu aí na sua vida? Vamos para Romanos 8. Romanos, inclusive, é uma carta excelente para nós entendermos sobre isso. Se você quiser se aprofundar nessa carta, é simplesmente excelente. Mas vamos lá, Romanos 8:1 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer no estado enfraquecida pela carne, Deus fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Amém? Amém. Eu leria tranquilamente todo esse capítulo para a gente entender, mas eu vou procurar sintetizar aqui por conta também do nosso tempo. Mas olha só, a salvação em Cristo, ela nos liberta do domínio do pecado. Aí em Romanos 1, um texto muito conhecido que ele diz, portanto, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E isso é mais uma coisa que se você é salvo, a tua fé em Cristo Jesus, ela precisa trazer para o mundo real essa verdade. Eu não sou mais dominado pelo pecado. Amém. Glória a Deus. Mas agora em Cristo Jesus eu posso, por meio do Espírito Santo, andar em uma vida de liberdade. A gente vai falar mais disso, mas o que eu quero dizer, existem também em nosso meio, às vezes, muitas pessoas lidando com condenação. Sendo que aqui em Romanos 8, diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E isso o que eu quero dizer, eu quero até fazer um parênteses, que eu lembro uma vez, eu fiz no Instagram um vídeo, que era um rapaz, que ele tava, foi assim, ele mostrava uma mala, toda estilizada, toda bonita, com uma mensagem de turismo, que ele viajava muito, ele falou assim, por onde eu tô andando, eu tô pregando sobre Jesus e tal. Aí no último take do vídeo, ele passa com a mala assim, aí tinha uma garrafinha de cerveja, tipo, embutida no lado da mala, né? Aí, ele postou normalmente, pra ele dar tudo certo. E nos comentários, né, o povo lá perguntando, mas como assim, que é isso, não entendi. E ficou aquela dúvida, né? E eu lembro as respostas dele. Ele colocava assim, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Não entremos no mérito aqui se é pecado, se não é pecado. O que eu quero dizer para você que eu extraí? Que existem algumas pessoas que elas vão vivendo e elas vão pegando, dizendo assim, não, agora tá tudo certo. Jesus pagou na cruz, não há condenação para mim. Não é nesse sentido, pecado continua sendo pecado. Pecado na vida do cristão ele tem que ser o quê? Um acidente de percurso, não o nosso estilo de vida. E esse texto não é pra gente. Inclusive, aqui, um capítulo antes, eu acho, no capítulo 6, o apóstolo Paulo diz assim, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então, ele não defende isso. Porque ele estava dizendo assim que a graça de Deus é abundante. Mas eu sempre tenho um espertinho, né? Que com certeza lá na época falou assim, então a graça de Deus é abundante, então vamos pecar para ela ser maior.
Ele diz assim, não, de maneira nenhuma, não vamos pecar. Se eu morri por pecado, como que eu vou continuar vivendo pecado? Então, feito um parênteses aqui, quando nós falamos de não haver condenação, é de fato entendermos a respeito do domínio do pecado sobre nós. Nós só estaremos livres nesse corpo corruptível e pecaminoso quando nós formos glorificados, quando nós estivermos na glória com Jesus. Mas o que eu quero dizer é que em Cristo nós somos libertos do domínio do pecado, porque agora eu vou ser dominado pelo Espírito. Aleluia. É isso que a palavra quer Glória a dizer. Deus. Porque agora eu posso ser liberado pelo Espírito. Ela diz aqui, ó, já não há condenação para os que estão em Jesus, porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então ele diz assim, ó, agora eu faço parte da lei do Espírito. Aleluia. Eu não sou mais escravo do pecado. Em outros textos ele diz, agora eu sou escravo de Deus. Se eu sou escravo de Deus, eu faço a vontade de Deus. Eu vivo pelo Espírito. A Romanos também vai dizer que, então, aquele que está no Espírito, ele se inclina para as coisas do Espírito. Ele deseja as coisas do Espírito. Então, essa vida pelo Espírito que se inaugura, ela nos chama para um relacionamento com Jesus. A salvação, eu sempre digo, é o ponto de partida. E ela vai inaugurar em você uma vida pelo Espírito. Aí João 3 diz que o Espírito, ele faz nascer o nosso Espírito. É o Espírito de Deus que dá luz ao nosso Espírito. Glória a Deus. Porque sem Cristo eu estou morto nos meus pecados. O meu Espírito também está morto. Mas agora em Cristo, quando eu passo pelo novo nascimento, quando eu recebo o Espírito Santo, agora o meu Espírito vive, eu posso me inclinar para as coisas do Espírito, é isso que eu quero dizer. Então, quando eu nasço para essa nova vida, agora é uma vida onde eu posso ter paz com Deus. Isso significa que agora eu estou reconciliado. Significa que agora eu posso me relacionar com Jesus para ser feito a sua semelhança. Lembra que eu falei que lá no Éden, nós tínhamos a imagem e semelhança de Deus? E sim, Deus nos fez a sua imagem, mas o pecado, ele deformou um pouco da nossa imagem e semelhança a Deus. Você concorda? Você é igual a Deus 100%? Não, você é pecador. Deus não. Ele é santo, ele é puro. Mas agora em Cristo eu sou chamado para ser feito a semelhança de Jesus. Porque por meio do Espírito, Jesus disse, ó, eu vou deixar com vocês o Espírito, ele vai ensinar vocês todas as coisas, ele vai lembrar vocês do que eu ensinei. Então o Espírito Santo, que a gente vai falar a partir de domingo aqui, ele é o responsável por nos transformar a imagem de Jesus, a semelhança de Jesus. Então, agora essa vida pelo Espírito que se inaugura, ela me liberta da vida, da lei do pecado. Ela me leva para a lei do Espírito da vida, onde eu sou chamado para a reconciliação, para o relacionamento. E eu quero ler para você Gálatas 5, que ele fala da vida pelo Espírito. Eu quero encerrar falando sobre isso. Gálatas 5, 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, porque a carne o desejo que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aleluia. E ele diz lá no 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, olha só, agora eu vivo uma jornada onde o Espírito de Deus habita em mim. Então, eu não vou ser dominado pelo pecado. Agora eu tenho a chance de ser dominado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. E como que eu vou caminhar assim? Vivendo pelo Espírito. Ele diz, vivam pelo Espírito e vocês não vão satisfazer o desejo da carne. E ele diz, se vivemos pelo Espírito, andemos também nele. Eu anotei aqui até na minha Bíblia. Se o Espírito é a fonte da nossa vida, que o Espírito também dirija o curso da nossa vida. É isso que esse texto quer dizer. Se vivemos pelo Espírito, se é por meio do Espírito que eu tenho vida, então que ele também conduz o restante, amém? Amém. Que ele conduza a minha vida. Aleluia. Então agora, nessa nova vida, nós somos ensinados a sermos revestidos do novo homem.
Você é salvo? Amém. Amém? Então você é chamado para viver debaixo, segundo uma nova natureza. Lá em Efésios 4, diz para nós isso. Diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Ou seja, na nova vida, eu me revisto do novo homem e sou chamado a ser semelhante a Jesus. Esse é o propósito da salvação. 2 Coríntios diz que ele nos deu, você leu inclusive domingo predica, né? Ele nos deu vida juntamente com Cristo para todos aqueles que nele vivam, não vivam somente para si, mas vivam para a glória daquele pelo qual morreu por eles. Aleluia. Ou seja, ele te deu vida com Jesus. Para que você não viva mais para si. Esse é o propósito da salvação. Eu encerro aqui esse serviço para você. Encerro dizendo, vamos recapitular. A salvação, ela é pela graça. Não vem de nós. Nem pode vir de nós, porque nós somos capazes disso. Mediante a nossa fé. Nós precisamos crer nessa salvação, crer em Jesus. Mas tem que ser uma fé tão de fato genuína, a ponto disso trazer um impacto para nós. Nós não podemos somente ouvir a boca e dizer, eu sou salvo por Jesus. A palavra diz, confesse com sua boca e creia no seu coração. Então, se eu creio no seu coração, vou andar com o que crê. Se eu creio na salvação que é em Jesus, eu creio em tudo que essa salvação me traz. Eu creio que eu tenho vida eterna. Eu creio que sobre mim não há condenação eterna. Eu creio que sobre mim não há mais o domínio do pecado. O pecado, para mim, agora é um acidente de percurso. Porque, querido, quando nós não estamos em Cristo, você até pode pensar que eu continuo sendo tentado. Claro, mas agora você tem a opção de dizer não. Porque quando você estava sem Jesus, não tinha opção de dizer não. Porque sem Jesus, o pecado é uma realidade. O pecado é um estilo de vida. Você pensa que você pode dizer não. É que nem quando alguém fala assim, na hora que eu quiser, eu paro. Aí na hora que tenta parar, não consegue. Porque o pecado nos aprisiona mesmo. Mas glória a Deus por Jesus Cristo. Nem sinta-se mal porque eu falei que estamos no mesmo barco. Glória a Deus por Jesus que é o nosso Salvador. E aí ele vem, nos resgata do poder do pecado. E agora ele diz, uma nova vida para você. Aleluia. Onde você pode ser revestido novo. Glória a Deus. Onde você pode ser regenerado, transformado, redimido, perdoado. E agora caminhar em direção à nova vida que eu te dei. Uma vida de justificação pela fé. Uma vida que não depende das suas obras, mas é por meio da graça do Senhor. E eu não peço que você dê conta sozinho. Deixo com você o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. E Ele está ali nos auxiliando até o grande dia do Senhor. Aleluia. Então, essa palavra para nós é para nos lembrar que, de fato, a salvação é um presente e um presente muito completo. É um presente que não somente nos insere, que nos assenta, mas que nos dá um destino, nos dá um propósito. Amém? Até a eternidade com o Senhor. Então, que nessa noite você vai separar o seu coração. Nós vamos orar e peço que o Senhor renove o seu coração a alegria da salvação. Eu oro também que dentro daquilo que falamos, você deixe o Espírito Santo trazer para fora essa realidade. Eu creio que eu não sou condenado, eu sou liberto. O pecado não domina sobre mim, mas o Espírito de Deus. E começa a declarar sobre a sua vida as bênçãos da cruz. Aleluia. A cura, a libertação, a bênção sobre a tua família. E se há maldição sobre a tua família, você reconhece isso, começa a declarar o sangue de Jesus. E a maldição vai ser quebrada. E a cura vai alcançar a sua vida. Porque Ele é poderoso. E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está aqui. Glória a a vida sobre os nossos corações. Amém? Se põe de pé, permaneça nesse dia. Continue deixando o Espírito Santo ministrar sobre o teu coração. Glória a Deus. Deixe o seu olho, continue se concentrando no Senhor. Deixe o Espírito de Deus libertar